Vamos aí para mais uma aula de hoje e vamos falar aí um pouquinho sobre o estudo de números decimais. Ok? Para falar um pouquinho sobre os números decimais, nós vamos iniciar aí os nossos estudos falando sobre os décimos. O que vem a ser décimo? É uma fração onde nós trabalhamos com o denominador 10. Então, toda vez que você tiver uma fração com denominador 10, nós temos aí o chamado décimos, ok? Então, é bem tranquilo aí para que você possa compreender. Observem, aqui eu tenho 1 sobre 10, que é a fração 1 décimo, ou na forma decimal eu tenho aqui 0,1, que eu também vou ler como 1 décimo, que é a forma correta. Aqui eu tenho 5 sobre 10, que é 5 décimos. 17 décimos. Então, observem que o meu denominador aqui, ele é 10, ok? Sendo o meu denominador 10, eu tenho 17 décimos. Observem que aqui eu tenho um número antes da vírgula diferente de zero. Então, aqui eu teria 1 inteiro e 7 décimos. 24 sobre 10, ok? O 24 sobre 10, observem que na forma decimal, eu vou ter aqui 2 inteiros e 4 décimos. Ok? Então, é fácil perceber que há somente uma casa decimal, ou seja, apenas um algarismo após a vírgula. Então, toda vez que eu tiver apenas um algarismo após a vírgula, eu vou ter um número que vai estar na forma decimal chamado de décimo. Se eu for escrever esse número na forma de fração, vai ficar na forma aí com denominador 10. Então, 0,1 aqui, ó, 1 décimo, ficou 1 sobre 10. 5, 0,5, que é 5 décimo, ficou 5 sobre 10. 1,7 sobre 1,7, ou a forma correta de leitura, 1 inteiro e 7 décimos. Observem que eu tenho uma casa após a vírgula aí, e ficou o quê? 17 sobre 10. Ok? E depois nós temos aqui 2,4, ou seja, 2 inteiros e 4 décimos. Então, eu vim aqui e ficou 24 sobre 10. Depois do décimo, nós temos aí os centésimos. Então, os centésimos vai ser uma fração sempre com o denominador 100. Então, toda vez que aparecer o denominador 100, eu vou ter o chamado de centésimos. Observem aqui, ó, 1 centésimo. Então, 1 centésimo vai ficar 0,01. Observem que o 100 possui 2 zeros. Então, na forma decimal, quando eu tiver os centésimos, eu vou ter aqui 2 algarismos após a vírgula, 0,1. Aqui nós temos 3 sobre 100, ou seja, 3 centésimos. Então, 3 centésimos vai ficar aqui, ó, 0,03. Observem aqui que eu tenho 23 sobre 100, ou seja, 23 centésimos, 23 em cada 100. Então, nós vamos ter aqui 0,23, que nós vamos ler 23 centésimos. 118 centésimos. No 118 sobre 100, ou 118 centésimos, na forma decimal eu vou escrever 1 inteiro e 18 centésimos. Observem que toda vez que eu tiver os centésimos, eu vou ter duas casas após a vírgula. No caso aqui eu tenho 0,1, 2 algarismos, 0,3, 2 algarismos, o 23 e o 18. Então, toda vez que eu tiver dois números após a vírgula, eu vou ter o chamado de centésimos. Observem, ó, 1,18 aqui. O que nós fizemos? Eu esqueci a vírgula, formou o número 118 sobre 100. Por que sobre 100? Porque eu tenho duas casas após a vírgula. Depois nós vamos ter décimos, centésimos e o milésimos. O milésimo já vem com o próprio nome, mil, denominador 1000. Se eu tenho aqui o denominador 1000, observem então que nós vamos ter o quê? 1 sobre 1000 é igual a 0,001, ou seja, 1 milésimo, uma parte de 1000. Aqui nós temos 3 milésimos, ou seja, eu tenho 3 zeros, então eu vou ter aqui 3 casas após a vírgula. Observem aqui 0,003, ou seja, 3 milésimos. Aqui nós vamos ter 39 sobre 1000, ou seja, 39 milésimos. Então, nós vamos ter aqui 0,039.
Observem que eu tenho 3 casas após a vírgula, 3 zeros. E o 228 milésimos. 228 milésimos quer dizer que eu vou ter 0,228, 3 algarismos após a vírgula. Ou seja, 228 milésimos. Então, nós vamos observar aqui, ó, veja que nesse caso há 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Então, eu sempre vou ter que lembrar, décimo, um algarismo após a vírgula, milésimo, ou melhor, centésimos, 2 casas após a vírgula, e quando o denominador é 1000, 3 casas decimais após a vírgula, ok? Então, isso é muito importante nós estarmos bem atentos sobre isso. Mas por que serve a vírgula? A vírgula, você vai observar que vai separar a parte inteira, como nós observamos no exemplo. Vamos voltar aqui, ó. 118 sobre 100. Observem aqui que o 118, ó, ele é maior do que o 100. Então, quer dizer que o 100 ele vai caber mais de uma vez dentro do 118. Então, ou seja, eu teria 1 inteiro e 18 centésimos. Ou seja, eu teria um grupo de 100 e mais 18 partes de 100. Então, por isso que eu chamo de 1 inteiro e 18 centésimos. Ok? Mas, afinal, o que são números decimais? Então, os números decimais eles têm como principal característica a presença da vírgula, que é uma coisa que você vai observar sempre, ok? Dentro desses números decimais, vocês vão observar que nós temos os números naturais, os decimais também utilizam um sistema de numeração decimal. Ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Como assim, professor? Assim como você tem dezena, unidade, dezena, centena, unidade milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quando eu trabalho com os números menores do que zero, eu também vou ter essa mesma ideia. Ou seja, eu vou ter o décimo, o centésimo, o milésimo e assim por diante. E aonde que eu utilizo isso? Observem que os números com vírgula, se você entrar no supermercado, você vai estar observando toda hora isso. Que muitas mercadorias, ou quase a maioria, na verdade, você sempre vai estar utilizando 2 casas após a vírgula na hora de fazer uma compra. R$ 3,30, R$ 4,25, R$ 25,15 e assim por diante. Então, você vai observar que um dos principais exemplos que você sempre usa os números decimais é ali na hora que você vai fazer a compra junto com o seu responsável, ou até na hora que você vai fazer alguma medida e outros inúmeros exemplos aí que nós poderíamos ter e que nós vamos estar vendo aí durante as aulas e atividades. Então vamos entender um pouquinho olhando para esse quadro, ok? Observem que eu tenho aqui o meu primeiro número, 3 décimos, ou seja, tá? Eu posso falar 0,3, mas eu não posso escrever 0,3. Por quê? Porque a forma correta de leitura desse número é 3 décimos. Então, a parte inteira é o 0 e o décimo é o 3. Eu não tenho nenhum número no centésimo e nenhum número no milésimos. Depois, observem que eu tenho aqui ó, o 0,65, que é a forma correta de leitura, 65 centésimos. Por que eu sei que é centésimos? Porque tem 2 casas após a vírgula. Então, a parte inteira aqui é o 0, o 6 está ocupando a casa do décimo, o 5 a casa dos centésimos. Então, eu tenho aqui 2 casas após a vírgula, que são os algarismos 6 e 5, que formou o número 65 milésimos. Aqui eu tenho 0,326. Forma correta de leitura, 3 casas após a vírgula. Então, eu vou ter o quê? Milésimos. Então, eu tenho aqui 326 milésimos. Se eu tenho 326 milésimos, observem que a parte inteira é o 0, o algarismo que está antes da vírgula. O décimo é ocupado pelo número 3, o centésimo ocupado pelo algarismo 2 e o milésimo ocupado pelo algarismo 6. Então, eu tenho aqui 326 milésimos, ok? Já aqui no próximo exemplo, nós vamos ter o quê? 5,325, ou seja, eu tenho 5 inteiros, porque o que está antes da vírgula eu sempre vou ler como parte inteira. E aqui eu vou ter 325, que eu vou chamar de milésimos. Observem que eu tenho 3 algarismos
após a vírgula, que seriam eles o 3, o 2 e o 5, aonde o 3 está ocupando a casa do décimo, o 2 está ocupando a casa do centésimo e o 5 está ocupando a casa do milésimo. Então, nós temos aqui 5 inteiro e 325 milésimos. Aqui eu tenho 17,48. Qual que é a forma correta de nós estarmos lendo aqui? 17 inteiros e 48 centésimos. Por que 17 inteiros? Que é o número que vem antes da vírgula. Se ele vem antes da vírgula, eu vou chamar esse número de parte inteira. Depois eu tenho aqui o 4, que é o meu décimo. E o 8, que é o chamado de centésimos. Então, eu vou ter aqui 17 inteiros e 48 centésimos. 213,5. Observem que eu tenho, então, antes da vírgula, a minha parte inteira, o 213, e o 5 que ocupa a casa aqui do décimo. Então, observem que nós vamos ter o que aqui? 213 inteiros e 5 décimos. Próximo exemplo que nós temos aqui, ó, 5,003. Observem que eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, eu vou ter o que aqui? A parte inteira 5. No décimo eu tenho o algarismo 0. No centésimo eu tenho o algarismo 0. E no milésimo eu tenho o algarismo 3. Como o 0 está aqui à esquerda do número 3, é obrigatório colocar na hora de escrever o número. Porque eu vou ter aqui 5 inteiros e 3 milésimos, ou seja, 3 partes de 1000. Próximo exemplo, 7,12. Então, nós temos aqui 7 inteiros, 1 na casa da dezena e o 2 na casa da centena. Então, como que nós vamos ter aqui? 7 inteiros e 12 centésimos, porque o 2 ocupa a casa do centésimo. E para encerrar esse quadro, nós vamos observar aqui 1,32. Então, se eu tenho aqui 1,32, 1 é a parte inteira, o 3 do décimo e o 2 do centésimos. Então, observem que nós vamos ter aqui 1 inteiro e 32 centésimos, porque eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, se eu tenho uma casa décimo, 2 centésimos, 3 milésimos, ok? Então, como que nós vamos ler os números decimais acima? Como eu disse para vocês, 3 décimos, uma casa após a vírgula. 65 centésimos. Eu não preciso ler o zero antes da vírgula. Então, eu já falo 65 centésimos. Ah, professor, eu posso escrever 0,65? Não, essa não é a forma correta. Você vai escrever 65 centésimos. Aqui eu tenho 3 algarismos após a vírgula, que formou o número 326. Só que não é o 326, é 326 milésimos. Então, em cada 1000 eu tenho 326. Depois nós temos aí o número 5 inteiros. Agora sim, quando é um número diferente antes da vírgula, eu vou ler, ó, 5 inteiros e 325 milésimos. Por que milésimos? 325 ocupou 3 casas após a vírgula. Então, 3 vem de 1000, 3 zeros. 17,48 centésimos. Por quê? 17 inteiros, que é a parte que vem antes da vírgula, o número 17. 48 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho 2 algarismos após a vírgula, o 4 e o 8. 213,5, ou a forma correta, 213 inteiros, tudo que vem antes da vírgula eu vou chamar de inteiro, e 5 décimos, ou seja, 5 partes de 10. Depois nós temos aqui 5 inteiros e 3 milésimos, ou seja, eu tenho 5 partes completas e uma última apenas 3 partes de 1000. 7 inteiros e 12 centésimos. Centésimos porque eu tenho 2 casas após a vírgula. 7 inteiros porque eu tenho o algarismo 7 aí à esquerda da vírgula. 1 inteiro e 32 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho 2 algarismos após a vírgula.
Então, resumindo essa pequena aula aí de hoje, é a aula muito importante para que vocês possam compreender essa questão de número decimal. Então, o número decimal ele veio para nos ajudar a representar partes quebradas, vamos dizer assim, na linguagem do sexto ano, ok? Números que você não consegue escrever de forma inteira, que é o maior exemplo que nós temos, um supermercado, que a gente sempre vê, R$1,35. Quer dizer que o produto não chegou a R$2, mas ultrapassou o valor de 1. Então, essa parte chama de centavo. Por que centavo? Porque vocês vão perceber que a cada grupo de 100 centavos eu formo R$1. Então, na verdade, R$1 é um grupo de 100 centavos. Por isso que nossa moeda é chamada de centavo. Ok? Porque a cada grupo de 100 centavos forma-se R$1. Então, o produto custou R$25,33. Quer dizer, 25 inteiros e 33 partes de 100. Você vai observar que sempre eu vou estar utilizando centavos, 10 centavos, 15 centavos, porque é esse grupo de 100, ok? Espero ter ajudado, que vocês tenham aí compreendido a aula. Se necessário, assistam uma, duas vezes e depois também podem estar fazendo pergunta aí via ao grupo ou até pelo próprio vídeo, ok? Até a próxima, bons estudos para vocês. Então essa é a referência também da aula, importante saber daí onde a gente viu esse conteúdo.